Olá, gente, estamos de volta com mais uma aula de Direito Constitucional, mais uma aula para você que se prepara para as provas de concurso. Seja bem-vindo a mais este nosso encontro, porque o desafio de agora é estudarmos o Poder Legislativo. Então, Poder Legislativo é matéria para esta aula e para as próximas. E para que nós não percamos mais tempo e possamos ir direto ao que interessa, saiba que Poder Legislativo se encontra explicado, detalhado, a partir do artigo 44 da nossa Constituição de 1988. Mas, bem antes no texto da Constituição, o Poder Legislativo já é anunciado. Lá no comecinho, lá no artigo 2º, nós temos que são poderes da União independentes e harmônicos entre si, o Legislativo, o Executivo e o Judiciário. São poderes da União, independentes e harmônicos entre si, Legislativo, Executivo e Judiciário. Aí está então o primeiro anúncio acerca do poder legislativo na Constituição. Veja bem, se são 3 os poderes anunciados na Constituição, você há de imaginar naturalmente que a cada um desses poderes competem atribuições distintas, próprias e distintas. Aí, neste ponto, nesta reflexão é que surge justamente para você a primeira nota aí para o seu portfólio, a primeira dica desta aula. Qual seria então a competência do Poder Legislativo se são 3 os poderes e ao Poder Legislativo em especial compete o quê? Partindo deste questionamento, você vai anotar. Olha, todos os 3 poderes possuem as competências principais próprias ditas, funções típicas de cada um dos poderes, mas também possui as funções atípicas, aquelas atribuições secundárias, acessórias, complementares. Mas por hora esqueçamos o Poder Executivo e esqueçamos o Poder Judiciário e vamos focar por completo no Poder Legislativo. Qual seria então a função típica do Poder Legislativo e qual seria a função atípica do Poder Legislativo? É importante. É um ponto bastante cobrado aí nas provas de concurso e você não pode deixar de tomar nota. Veja só. Na verdade, são 2 as funções típicas do Poder Legislativo. São 2. A função de legislar e a função de exercer a fiscalização orçamentária. Então, legislar e fiscalizar são as 2 funções típicas do Poder Legislativo. E cuidado com isso, porque o examinador da banca de concurso costuma querer confundir ali o candidato, levando este candidato a marcar assertiva, que traz a ideia de que competência típica do Poder Legislativo seria somente legislar e não caia nesta armadilha. As competências, as funções típicas do Poder Legislativo são 2. Legislar, criar as leis e fiscalizar, exercer essa fiscalização orçamentária. Então, tome nota disso, porque provavelmente será cobrado de você este conhecimento. Funções típicas do Poder Legislativo, 2. Legislar e fiscalizar. Tudo bem. Essas são as funções principais, próprias, típicas. E quais seriam as funções atípicas? O Poder Legislativo também possui funções atípicas, competências secundárias, complementares, acessórias. As funções atípicas do Poder Legislativo é administrar e julgar. Isso mesmo, administrar e julgar. Nós sabemos que administrar é uma competência própria do Poder Executivo, certo? É uma função típica do Poder Executivo administrar. Mas o Poder Legislativo, de forma atípica, também administra. Vai gravando.
Nós sabemos que julgar é uma competência própria de quem? Do Poder Judiciário, é uma função típica de quem? Do Poder Judiciário. Mas o Poder Legislativo, como função atípica, também julga. Também julga exemplo do que ocorre ali com o Presidente da República, quando é processado e julgado pelo Senado Federal nos crimes de responsabilidade. Bom, gente, então a primeira nota para o seu portfólio é esta: o que compete ao Poder Legislativo no Brasil? Compete legislar e fiscalizar como funções típicas e compete administrar e julgar como funções atípicas. Primeira nota, e nós vamos avançar, nós vamos para a segunda dica importante desta aula. Como é que o Poder Legislativo se encontra organizado, distribuído aí em todo o território brasileiro? O Poder Legislativo se apresenta no âmbito de cada um dos entes federados. Você lembra lá do artigo 1º da Constituição, e nós temos que a República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos Estados, Distrito Federal e municípios, constitui-se em Estado Democrático de Direito. Então, União, Estados, Distrito Federal e município, todos esses 4 entes federados se encontram contemplados com poder legislativo próprio. E é assim: poder legislativo no âmbito federal é exercido pelo Congresso Nacional. Anote: poder legislativo no âmbito federal é exercido pelo Congresso Nacional. Congresso Nacional composto por deputados federais e por senadores. Já o poder legislativo no âmbito dos estados membros de cada estado aí da federação é exercido pelas assembleias legislativas, por sua vez, compostas por deputados estaduais. E o poder legislativo no âmbito do Distrito Federal? Anote a nomenclatura aí do órgão, porque é importante, é cobrada nas provas de concurso. Poder legislativo no âmbito do Distrito Federal é exercido pela Câmara Legislativa. Câmara Legislativa composta por deputados distritais. Grave bem essa diferença, porque foge um pouco do comum. No Distrito Federal nós temos a Câmara Legislativa e nós temos os deputados distritais. Por fim, o poder legislativo no âmbito dos municípios é exercido pelas câmaras municipais através dos vereadores. Então, gente, esta foi a segunda nota para o seu portfólio, explicando como é que se encontra distribuído, organizado o poder legislativo no âmbito de cada um dos entes federados, em todo o território nacional. E nós já vamos avançar, nós já vamos para a terceira nota. Certo que o poder legislativo, conforme acabamos de falar, é exercido no âmbito federal pelo Congresso Nacional. Mas como é que se encontra organizado o Congresso Nacional? Como é que se encontra organizado, disciplinado o poder legislativo no âmbito federal? Essa é a sua terceira nota. O Congresso Nacional, que é o órgão responsável por exercer o poder legislativo no âmbito federal, possui como característica ser bicameral. Anote essa expressão. Uma das características do Congresso Nacional é ser bicameral. Bicameral porque o Congresso Nacional se encontra dividida em duas câmaras, em duas casas legislativas distintas. Nós temos, compondo o Congresso Nacional, a Câmara dos Deputados, e nós temos, compondo o Congresso Nacional, o Senado Federal. Então, duas casas legislativas distintas, por isso essa característica de bicamerismo. Gente, essa informação acerca de como se encontra organizado aí o poder legislativo no âmbito federal, essa informação que diz que o Congresso é bicameral, é dividido em Câmara dos Deputados e em Senado Federal, se encontra no artigo 44 da Constituição. Mas o artigo 44 da Constituição
traz também um parágrafo único. Parágrafo único que eu vou ler aqui para você, porque a partir dele nós vamos extrair a nossa quarta nota para esta aula. O Poder Legislativo exercido pelo Congresso Nacional, que se compõe da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, seria o caput do artigo 44. Parágrafo único. Cada legislatura terá duração de 4 anos. Cada legislatura terá duração de 4 anos. Preste atenção nessa expressão legislatura. Preste atenção, porque o examinador presta muita atenção sim nela e costuma cobrar questões a respeito. Veja só. Um deputado federal é exercido para exercer um mandato de 4 anos. Um senador é eleito para exercer um mandato de 8 anos, certo? Estes 4 anos coincidentes com o mandato do deputado federal eleito chama-se legislatura. Os 4 primeiros anos do mandato de um senador chama-se legislatura, a primeira legislatura. Os 4 anos seguintes do mandato do senador é reconhecida como a segunda legislatura. Então entenda que legislatura significa, corresponde aos 4 anos coincidentes com o mandato de um deputado federal e coincidentes com a primeira parte de um mandato de um senador, já que o senador é eleito para um mandato de 8 anos. Então, legislatura são esses 4 anos coincidentes com o mandato do deputado federal ou esses 4 anos coincidentes com a primeira parte do mandato de um senador. Mais atenção. Atenção, porque o examinador, ele costuma cobrar de você o seguinte, ele costuma trazer as expressões legislatura e sessão legislativa. Sessões legislativas, legislaturas. Às vezes ele tenta fazer você considerar que se trata da mesma ideia, ou então troca uma pela outra e na verdade são ideias distintas, são conceitos distintos. Acabamos de explicar o que seja uma legislatura e agora vamos explicar o que seja uma sessão legislativa. Sessão legislativa é cada ano de trabalho ali do Congresso, é cada ano de trabalho da Câmara dos Deputados, é cada ano de trabalho do Senado Federal. Cada ano corresponde a uma sessão legislativa. Então, uma legislatura que tem 4 anos, ela é composta de 4 sessões legislativas distintas. Então você agora já sabe, ou pelo menos já se recordou, da diferença entre legislatura e sessão legislativa. Legislatura, os 4 anos coincidentes com o mandato do deputado federal, ou os 4 anos coincidentes com a primeira metade do mandato de um senador. E sessão legislativa é cada ano de trabalho das casas legislativas, certo? Você anotou isso aí como a 4ª dica no seu portfólio. Gente, nós vamos ficar por aqui nesta aula, para que não se estenda demais, mas já convidamos você para daqui a pouquinho mesmo, voltarmos para darmos continuidade aos nossos estudos acerca do Poder Legislativo. Inclusive, eu quero pedir que você, se gostou dessa aula, aproveita aí para se inscrever no nosso canal, se não for inscrito, se inscreve no canal, ativa o sininho para receber notificações sempre que postarmos novos vídeos. E olhe que nós costumamos postar novos vídeos quase todos os dias, porque o nosso propósito aqui é passar o curso completo de Direito Constitucional para você que se prepara para provas de concurso, sempre trazendo as ideias principais, aquilo que é mais comumente cobrado das provas de concurso. Gente, obrigado pela audiência e até daqui a pouco.